Bem, pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre SIG, Sistema de Informações Gerenciais, e SAD, Sistema de Apoio à Decisão. O SIG fornece aos administradores e tomadores de decisão as informações para ajudá-los a atingir as metas da empresa. Então ele tem um foco na eficiência operacional, né? Serve para fazer monitoramento e controle dos processos das organizações. Já o SAD, que é um sistema de apoio à decisão, serve para dar suporte à tomada de decisões específicas de um problema, ou seja, ele tem um foco na eficácia na tomada de decisão. Então, a diferença do SIG para o SAD é que o SIG foca na eficiência operacional e o SAD foca na eficácia da tomada de decisão. Então, o SAD serve mais para os níveis mais altos, mais estratégicos da organização, e o SIG serve para os níveis mais operacionais. Então, pessoal, os sistemas de informação gerencial são utilizados para monitorar e controlar a empresa, como eu disse antes, né? E eles utilizam ferramentas analíticas mais simples e geram relatórios resumidos e relatórios rotineiros, aqueles que são empregados no nível operacional. Os sistemas de apoio à decisão, SADs, são sistemas interativos que o usuário controla e oferecem dados e modelos para a solução de problemas semi-estruturados. Depois, quando nós estivermos estudando sobre tomada de decisão, nós vamos ver o que é um problema semi-estruturado ou não estruturado, né? E utilizam ferramentas de análise e modelagem sofisticadas, por exemplo, utilizando o SPSS ou o Simplex. Eles fornecem respostas interativas para questões não rotineiras, aquelas que você não está acostumado a lidar com ela. Então, semi-estruturado significa que somente partes do problema possuem uma resposta definida, fornecida por uma metodologia aceita geralmente. Então, é algo que a gente não entende por completo. Bem, embora os sistemas de apoio à decisão sejam destinados aos níveis mais elevados, como eu falei, eles também são utilizados por outros níveis da administração, porque gerentes de qualquer nível, operacional, tático ou estratégico, podem se deparar, podem encontrar diariamente, né, alguns problemas que não estão bem estruturados, para quais não há uma solução pré-determinada, né? Então, todos os sistemas auxiliam a organização a atingir suas metas, CIT, SIG, SAD e outros que nós vamos ver aí. Eles servem para que a gente consiga chegar lá. Nessa lâmina aqui eu fiz um esquema para vocês entenderem, né? Um sistema de informação transacional, ou também conhecido como sistema de processamento de transações, e um SIG, né? O que acontece quando eles estão sendo utilizados por um banco de dados? Nós temos ali embaixo à direita a pirâmide, né? Estratégico, gerencial, que a gente chama de tático ou operacional, né? Cada um com seus níveis de sistemas, o SE, o SIG e o CIT, e ali como processa cada coisa. Então, no CIT, início da informatização, vai para o nível operacional, responsabilidade pela decisão, coleta, armazena, monitora e avalia informações e gera relatórios analíticos, né? Uma complexibilidade algorítmica, um volume de dados muito grande e bastante investimento em segurança. Na questão algorítmica é bem baixa, né? Problemas de erros no sistema são pequenos, a automação é grande. Então, ele coleta, manipula, armazena e produz documentos. Os sistemas de informação gerencial, eles são de nível médio, né? E eles provêm informações resumidas e integradas a partir de diversos sistemas de informação transacional. Geram relatórios sintéticos e informação em tempo real. Dão apoio à tomada de decisão, tem um custo baixo, né, e não centralizam a informação. Dependem muito da qualidade do banco de dados que a organização utiliza. Eu coloquei aqui nessa lâmina, né, uma comparação do nível operacional, do tático e do estratégico, né? Os gerentes do nível operacional podem ser auxiliados com tomadas de decisões diárias e rotineiras, né? Então os sistemas precisam auxiliar nisso. O nível operacional executa os projetos e não está acostumado a lidar com incertezas, né? Ao contrário, o nível operacional precisa lidar com certezas. Os tomadores de decisão do nível tático podem receber suporte de ferramentas de análise que auxiliam no planejamento e controle adequado de todos os sistemas da organização. O nível tático, representado pela média e alta gerência,
pela média gerência, traduz as estratégias em planos e projetos a serem realizados pelo nível operacional. O que acontece na gerência tática? Eles são tradutores do nível estratégico, eles trazem o que o nível estratégico está pensando para o longo prazo para uma medida mais operacional no dia a dia, para que isso seja compreendido para quem tem que atingir a meta do dia, da semana e do mês. Os sistemas, então, precisam fornecer ao pessoal do nível estratégico material para análise e para decisões de longo prazo, né? E essas informações que são fornecidas pelos sistemas de nível estratégico, elas tanto provêm da própria organização quanto do mundo exterior, né? De concorrentes, de fornecedores, de outros países, do que está acontecendo no mercado. O nível estratégico é a alta gerência e tem competência básica traduzir incertezas, que é o que mais tem no mercado, né? Que é extremamente dinâmico, para uma visão e estratégias, ou seja, planos de ação que a organização deve seguir para atingir as suas metas. Cada nível da organização, então, tem uma competência básica. No entanto, o nível de certeza deve reduzir bastante à medida que caminha do estratégico até chegar ao operacional, ou seja, é uma pirâmide invertida, né? As incertezas reduzem bem dramaticamente no nível operacional. Para a gente ter um entendimento um pouco mais adequado sobre o que faz um SIG, né, um Sistema de Informações Gerenciais, eu coloquei algumas questões aqui que o SIG pode ajudar, né? Inicialmente, qual o número médio de vendas nos últimos 3 meses? Veja que isso aqui é uma questão de nível tático, né? Ou, quais os produtos mais rentáveis da empresa? Né? Já um SAD, né, pode responder as seguintes questões. E se subíssemos os preços em 10%, em quanto aumentaria o lucro? Ou, quanto custaria mais fabricar nosso produto se o custo relativo a salário dos funcionários subisse 15%? Então, um SAD pode ser utilizado para prever como um aumento no preço do papel, poderia afetar o lucro global de um jornal, né? Então vejam que há uma diferença bastante radical entre um sistema de informações gerenciais e um sistema de apoio à decisão. No que tange a relatórios, um SIG produz relatórios rotineiros e resumidos. São relatórios programados, diários, semanais ou mensais, ou sob solicitação de um gerente, ou relatórios de exceção, uma situação incomum. Por exemplo, quando uma máquina está programada numa indústria qualquer a ter um limite, tanto positivo quanto negativo, por exemplo, uma garrafa de refrigerante, né, tem a possibilidade de variar a sua medida em 5 ml para mais ou 5 ml para menos. Quando acontece alguma coisa diferente disso, por exemplo, uma garrafa com 15 ml a mais ou 15 ml a menos, é gerado um relatório de exceção e o pessoal do nível operacional já toma as providências para entender o que aconteceu naquela máquina. Já um SAD produz esses relatórios também, né, mas permite ao usuário que ele faça perguntas novas e não antecipadas ou intervenha diretamente para mudar a maneira como os dados são apresentados. Então ele tem muita flexibilidade no manuseio e na apresentação dos relatórios. Vamos ver agora as características de um sistema de apoio à decisão. Primeiramente, manipula grandes volumes de dados. Depois, ele precisa obter e processar dados de fontes diferentes. Então ele usa vários bancos de dados que a organização dispõe. Nós vamos ver isso depois nos datamart, de onde essas informações vêm. E eles devem possuir orientação tanto de texto, né, relatório, quanto gráfica, tabelas, desenhos, gráficos de pizza, curvas de tendência, etc. E devem proporcionar flexibilidade nesses relatórios e na sua apresentação, né, a informação que deseja no formato que preenche as suas necessidades. Então, o usuário é que define como o relatório vai ser emitido e como ele vai fazer a análise dessas informações que o SAD trouxe até ele. Além do que eu já falei anteriormente, o SAD deve executar análises e comparações bastante complexas e sofisticadas, usando pacotes de software bastante avançados, como eu falei antes, né? Pode usar SPSS, pode usar o Simplex, pode usar o Sphinx, outros pacotes que são de análise complexa. E eles devem fazer, além de tudo, análise de simulação, né? Fazer modificação aos dados do problema e observar os impactos dos resultados, ou seja, alteram as variáveis e vê o que acontece com as outras, né? E executar análise de atingimento de metas,
determinar quais os dados são requeridos para atingir um certo resultado. Então ele consegue manipular essas informações, projetar essas informações para ver se as metas podem ser atingidas dessa forma. Os sistemas de apoio à decisão também dão suporte às abordagens de otimização, sofisticação e heurística, né? Para quem não se lembra o que é uma abordagem heurística, é quando um gestor usa a sua experiência e a sua vivência, né, com eventos, fatos anteriores na sua atividade profissional para tomar uma decisão. Então, o SAD ajuda, né, o administrador, o gestor, a tomar decisão mesmo quando ele já sabe muito sobre o assunto, né? Num problema menor, busca encontrar a melhor solução, ou seja, a ótima. Num problema mais complexo, se necessita encontrar uma solução muito boa. Talvez não a melhor, mas aquela que a gente pode aplicar no momento sem perder muito tempo e sem perder a concorrência no mercado. Nessa lâmina aqui eu trago um exemplo para vocês, né, de um SAD, considerando uma aplicação de controle de estoque, por exemplo, né, dada a demanda por produtos automóveis. Um sistema de informação pode ser usado para determinar as peças e componentes necessários, incluindo motores, transmissões, janelas, etc. Porque um carro é montado, ele não é fabricado, como a gente pensa, né? As peças vêm de sistemistas, de parceiros de sistema de produção. Com análise de simulação, é possível fazer modificações nos dados do problema, a quantidade de automóveis necessários para o mês seguinte, por exemplo, e ver imediatamente o impacto nas exigências de componentes, motores, janelas, vidros, rodas, freios, etc. Então, isso tudo é sincronizado com os parceiros, com os sistemistas, na produção e na montagem dos veículos. Se a gente pudesse fazer uma comparação entre os sistemas de informação de transações, o sistema de informações gerenciais e o SAD, para um sistema de cobrança, por exemplo, o que ocorreria? Um CIT de cobrança envia as faturas das contas mensais ao cliente. Então, aquele DOC que o cliente recebe em casa é gerado por um CIT. Um sistema de informação de cobrança emite relatórios de exceção, por exemplo, sobre contas vencidas há mais de 30 dias. E um sistema de apoio à decisão de cobrança executa análise de simulações para determinar o impacto dos pagamentos atrasados no nível de lucro da empresa. Então vejam que fica bem claro aqui nessa comparação a utilidade de cada um dos sistemas na tomada de decisão desses gestores. Então, os sistemas de apoio à decisão são mais flexíveis do que os sistemas de informação gerenciais e auxiliam em todos os níveis do processo decisório. Nos suportes às fases de solução de problemas, inteligência, projeto, escolha, monitoramento e controle de um projeto. Um sistema de apoio à decisão dá suporte às diferentes frequências de decisões, né? Então eu tenho SAD institucional, ele lida com situações ou decisões que ocorrem mais de uma vez, então são decisões que a gente toma constantemente. Um SAD ad hoc são decisões que surgem para serem tomadas uma única vez. Ad hoc é algo assim excepcional, que ocorre uma vez que outra, né? São coisas que não são comuns na organização. Quais são os recursos de um sistema de apoio à decisão? Então, eles fazem suporte para diferentes estruturas de problemas, né? Problemas estruturados, aqueles que a gente conhece e já sabe a solução. Problemas semi-estruturados, aquele que a gente tem parte dessa informação e vai poder resolver de alguma forma, né? Não na forma otimizada, mas da melhor forma possível. E problemas não estruturados, são aqueles que a gente nunca enfrentou antes e não conhece. Um bom exemplo de problemas não estruturados é se vocês verem aquele filme da Apollo 13, passa aí na televisão de vez em quando, que é uma história real, né, da nave Apollo 13 que ia para a Lua e na qual eles têm que fazer uma série de adaptações, uma coisa que a NASA jamais tinha enfrentado antes, né, um problema de vida ou morte de uma tripulação de uma espaçonave tendo que regressar à Terra e de uma maneira nunca pensada antes. Então vale a pena olhar esse filme pensando num problema não estruturado. E também o SAD, né, dá suporte para os gerentes dos níveis operacional, tático e estratégico. Então, embora ele seja destinado aos níveis mais elevados, ele pode ser utilizado também pelo nível operacional. E eu trouxe aqui nessa lâmina para vocês um exemplo de um SAD, né? Então vejam bem, esse cilindro Bordeaux aí é um Data Warehouse. Nós vamos ver o que é um Data Warehouse mais adiante, mas pensem o seguinte, né?
eu tenho aqui as informações sobre os clientes. Então, do lado esquerdo eu tenho algumas perguntas. Quem são nossos clientes mais regulares? Eles moram perto de nossas lojas de varejo? Como podemos ressegmentar esses clientes? Como podemos atingir mais eficientemente esses segmentos, né? O que o SAD pode nos ajudar, né? Analisar, fazer uma análise estatística para identificar entre os compradores regulares os 25% melhores, ou estabelecer correlação entre localização e frequência de compras. Também pode verificar novos segmentos, clientes regulares que não moram perto da loja, clientes regulares que moram perto de uma loja, clientes não regulares que moram perto de uma loja. E por último, consultar o banco de dados para obter informações detalhadas de cada segmento. Veja que ali dentro no Data Warehouse eu tenho dados legados, que são aqueles históricos, dados de transações por site, por vendas na internet, dados da central de atendimento lá no SAC, dados de terceiros e dados do Enterprise Resource Planning. É uma coisa bastante complexa e que dá uma visão bem clara dos nossos clientes.